Eu tenho que confessar que até o início dessa reunião eu tinha um pré-julgamento sobre o senhor. E eu achava que o senhor era um dos culpados pelo que aconteceu no dia 8. O senhor usou essa oportunidade de vir à CPI para se defender e para trazer luz aos fatos que aconteceram no dia 8. E isso foi extremamente importante. E eu comparo um ex-integrante do governo do presidente Lula que vem, fala, contribui com a investigação, quando eu vi ex-integrantes do governo Bolsonaro que vieram para cá para ficar calado ou usando tornozeleira eletrônica. É uma diferença gigantesca. E isso eu quero registrar. O senhor teve uma coisa que merece elogio, a sua coragem. Porque quando o senhor viu a invasão, a paisana e desarmado, o senhor foi para o Palácio do Planalto. E contra fatos, não há argumentos. Pode politizar, pode tentar fazer o que for, mas essa coragem teve um ganho para o Brasil e eu vou já dizer qual foi. Falhas, erros aconteceram. Tanto é assim que na fala do presidente Lula, apresentado pelo ilustre senador Magno Malta, o presidente Lula sinaliza: eu quero apuração, eu quero saber quem abriu a porta, eu quero identificar os responsáveis. O que prova que neste governo não há ninguém que encoberte nada. Pelo contrário, que o governo é vítima do que aconteceu no dia 8 de janeiro e não culpado, como alguns tentam fazer. Eu pergunto ao senhor, o senhor recebeu determinação para abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade sobre os fatos do dia 8? Não recebi, a determinação foi minha. Perfeito. Minha exatamente pelos fatos que eu presenciei in loco. E eu pergunto ao senhor, o senhor recebeu alguma orientação para cobertar algo nesta investigação? Negativo. Era isso que eu esperava. Mas prossigamos. O senhor chegou ao Palácio do Planalto, desarmado. E o senhor foi uma das poucas testemunhas oculares de quem estava lá. E eu pergunto ao senhor, aquelas pessoas que estavam dentro do palácio, elas conheciam o palácio e tentaram invadir o gabinete presidencial? Ou era gente que desconhecia e estava passeando dentro do Palácio do Planalto? O deputado teve as duas coisas. Teve pessoas que entraram para passear, mas a maioria era para depredar. Ia entrar na parte principal, que era o coração do Palácio do Planalto, que é a sala do presidente da República. A oposição vai se incomodar, mas eu vou falar. O senhor conseguiu evitar que invadissem o coração do Palácio do Planalto. Infelizmente, o Senado Federal não conseguiu. O plenário do Senado foi invadido. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não conseguiu. O plenário do Supremo foi invadido. A Câmara conseguiu, preservou-se o plenário. E o senhor conseguiu preservar o coração do Palácio. Se o senhor não tivesse vindo, pessoalmente, enfrentado, isso não teria sido possível. E prossigamos. O mais importante, no meu modo de ver, foi uma fala que o senhor disse hoje que para mim ainda não tinha ficado claro. Mas o senhor disse: nós conseguimos desocupar o palácio sem ter morte. Sem ter morte. Uma tentativa de golpe de Estado que, com prudência, com responsabilidade, é evitada e sem nenhuma morte. Eu ouso afirmar que não quem estava passeando, que não os parlamentares daqui, mas que os terroristas que participaram do ato, e o senhor disse que tinha dos dois tipos, esses, quando viram que o golpe não deu certo, eles torciam para ter um cadáver. Eles torciam pelo uso exagerado da força. Eles queriam botar no colo do presidente Lula, talvez não um, mas vários cadáveres. E se alguém disser, não, é exagero, lembremos, 10 dias antes, na véspera do Natal, era uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília.
Nós não estamos lidando com quem pensa diferente na política. Nós estamos lidando com quem nega, nós estamos lidando com quem nega a realidade. E é por isso que eu afirmo, a sua decisão de vir aqui e falar hoje ajudou no processo de investigação. Outro ponto que, ao meu ver, o senhor trouxe ainda mais clareza para onde já havia. A omissão por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Até então, eu tinha a impressão que o plano escudo não tinha sido acionado. E aqui o senhor disse, pelo contrário, foi acionado. Funcionou na sexta, no sábado e no domingo desapareceu. O senhor confirma que o plano de escudo estava preparado para evitar as invasões? Ele havia sido planejado para tal? Ele foi planejado, deputado. O que não houve, na realidade, foi um acompanhamento para o senhor analisar novamente a criticidade e empregar mais força onde deveria ser empregado. Então, não houve um acompanhamento para o senhor fazer análise de criticidade. E esse acompanhamento, obrigatoriamente, está escrito no anexo A do Plano Operacional Escudo do Planalto. Essa era uma fake news que corria nas redes, que o plano escudo não tinha sido acionado. Carimba aí que é fake. A gente já sabe que é mais uma mentira. Tem outra fake que envolve o senhor. Mas eu vou perguntar, para a gente ter certeza. O senhor serviu água para algum manifestante? Deputado, eu não servi água para nenhum manifestante. Na realidade, aquela imagem que foi projetada pela CNN foi uma montagem. A minha imagem, ela foi gravada às 16h30 e a imagem do major, possivelmente dando água, a sindicância vai provar isso ou não, foi às 15h58. Porque a fake que rolava nas redes é que o senhor tinha se transformado num garçom de golpista. E na narrativa fake era que o senhor era o garçom deles, porque eles eram seus amiguinhos infiltrados no PT. Carimba que é fake de novo. E isso só foi possível por conta da sua contribuição. Um fato eu não sabia, e olha que a gente está investigando bastante. Foi no que diz respeito o senhor ter chamado o Exército para reforçar a segurança no Palácio. O senhor confirma que o senhor pediu para o Exército encaminhar reforço? Deputado, eu liguei primeiro para o presidente. O presidente, se não soubesse, ele tinha que saber. Meu chefe. O segundo, liguei para o general Dutra. E pedindo, logicamente, esse reforço, que estava de prontidão. Estava de prontidão, eu tinha mais 2 companhias lá prontas para serem empregadas. Hoje eu tenho a certeza de que a participação do Exército para evitar o golpe foi importante. Tinha setores golpistas no Exército? Sim, mas não teve golpe porque o Exército, na sua maioria, não embarcou. E quando o senhor chama reforço do Exército, é uma prova. A Polícia Militar do DF só foi atuar quando houve a intervenção federal. E sorte nossa que o presidente Lula optou por esse caminho. Mas até então eu não tinha conhecimento disso. Portanto, o senhor chamou reforço do Exército quando precisou, o senhor foi desarmado até o Palácio, o senhor explicou com a sua trajetória profissional sendo um argumento de autoridade, por que o senhor não podia prender um manifestante no 4º andar? Ora, 38 policiais vão prender 5.000 pessoas dentro do Palácio? E o senhor ainda disse, é uma tática, é uma técnica, emprego parcelado da força. Uma prisão desmedida, mal feita, poderia provocar um motim ainda maior, expondo ainda mais em risco a vida dos senhores que estavam ali. E ao final disso tudo, teve uma sindicância que está em andamento para apurar responsabilidades, por iniciativa própria, com a ratificação do presidente da República. A tese do golpe fica cada vez mais distante. E eu garanto ao senhor, general G. Dias, hoje o senhor pode sair daqui de cabeça erguida.